Tem um abaixo-assinado que o Marcel Van Hatten, inclusive, é o grande precursor disso, contra abuso de autoridade, que soma quase 500 mil adesões. Perdão. A campanha permanece no ar e tem a meta de chegar a 700 mil participações. Ele é promovido pelo Partido Novo para pressionar parlamentares para criar e aprovar a comissão parlamentar de inquérito com esse objetivo de apurar os... Eu não vou nem falar supostos, porque na reportagem da Oeste está supostos abusos de autoridade. Meu irmão, se tem uma coisa que o STF e o TSE têm feito reiteradamente nos últimos 4 anos, é abusar da sua autoridade. Diagnóstico dado. Para mim, o ilícito já foi cometido, não só uma vez, vários ilícitos foram cometidos. E nós temos aqui esse problema, hoje, endêmico e estrutural, que é o câncer do ativismo judicial. Só que, Adriles, para tudo na vida existe um remédio. Certo? Até para o câncer do ativismo judicial tem um remédio. Só que esse remédio precisa de senadores apoiando. O abaixo-assinado, a CPI, é o começo de uma nova fase em prol da responsabilização de ministros ativistas? Veja bem, é o começo de um tipo de movimentação. Não é nem uma quimioterapia para um câncer que está extirpando o princípio da justiça dentro da injustiça oficial brasileira, né? Mas pelo menos causa um barulho, causa exatamente algum tipo de movimento contra aquilo que se chama os abusos de autoridade que são perpetrados pelo STF hoje. Porque o que acontece hoje, Marco Antônio? Eu conheço emissoras de televisão, que eu não vou dizer o nome aqui, que estão proibidas de falar o nome do Alexandre de Moraes, por exemplo. Tá? Você pode ver na linha editorial de algumas delas, quando se fala de justiça, quando se fala de pessoas, nunca é mencionado o nome específico de alguém que esteja cometendo um abuso específico ou alguém que esteja sendo criticado por estar cometendo um suposto abuso. Aí, quando você tem a própria mídia, de alguma forma, escamoteando o que está acontecendo no país, quando você tem assim, vamos fazer a CPI dos abusos de autoridade. Aí você tem um jornalista que fala do governo Lula, que fala especificamente do governo executivo. Peraí, mas os abusos de autoridade não estão vindo de uma esfera de outro poder da República, que seria o judiciário? Abuso do executivo a gente teve sempre, só que a gente tem sempre, desde os anos 90, a capacidade, a possibilidade, a liberdade de criticar quem quer que seja do executivo, assim como do legislativo. No Brasil, eu já repeti aqui várias vezes, disse fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Itamar, fora Bolsonaro. Desde que eu me entendo por gente. Por que você não pode falar fora Gilmar, fora Barroso, fora Alexandre? Existe hoje no Brasil uma redoma de linguagem proibida que proíbe você de tecer qualquer crítica ao judiciário. E aqui eu coloco o dedo na ferida. O Rui Barbosa já dizia que todo mundo repete, a pior ditadura é qual? É a do judiciário. Por quê? Porque ele vai e prende você. Se você critica ele, o cara fala que é ato antidemocrático, o cara fala que é golpismo, o cara fala que é fake news, o cara fala que é discurso de ódio. Então, esse ativismo judicial que está incrustado na cultura brasileira, está incrustando também uma coisa chamada medo. Medo nas pessoas, pior, medo em jornalista de tocar o dedo na ferida. E se um jornalista não toca o dedo na ferida, quem tem que pedir o boné e quem tem que não se assumir como jornalista é o próprio jornalista. Então eu aplaudo aqui. Aplaudo veementemente a iniciativa do Marcel Van Hatten, que hoje é o melhor político brasileiro vivo. Aplaudo a iniciativa do Partido Novo, aplaudo a iniciativa de um legislativo que eventualmente possa encampar essa CPI. Acho muito difícil ela ser encampada, acho utopia, e se ela for encampada, mais difícil ainda convocar os iluministas, mais difícil ainda reverberar alguma atitude prática disso, mas é um movimento, é uma palavra. A gente tem um juiz, na pauta anterior, ameaçando uma pessoa. Poxa, você tem denúncia de corrupção, de abuso de autoridade no legislativo, no executivo, em todas as esferas da República do país. É só o judiciário que não pode ser acusado de nada? É só o judiciário que é uma vestal da democracia pura, livre da sacrossanta? Exatamente por isso. Se você critica os caras hoje, você é um anti-republicano, você é um antidemocrata. Em última instância, aliás, em primeira instância, você vai preso sem o devido processo legal. Isso é uma vergonha para um país. Tem um ativismo judiciário, politizado, ideologizado
e você ter jornalistas, pessoas e políticas acovardadas que não fazem nenhum tipo de crítica a esse judiciário. Então, aplaudo o Marcel, aplaudo o Partido Novo, aplaudo as pessoas que estão assinando. Eu vou assinar, espero que todos aqui assinemos, todos aqui façamos um movimento democrático em nome do combate a esses abusos do autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Vamos dizer, dar os nomes aos bois. Meu querido Adriles e Geisiane, passando a bola quente... Peraí. Passando a bola para Geisiane. Cuidado. Pra não ficar estranho. Eu tenho muito claro, né, Suano, que os patriotas americanos, quando eles lutaram pela independência, eles arriscaram a própria vida. A história, a luta pela liberdade na história é marcada pelo derramamento de sangue. A luta contra os autoritários, contra os tarados pelo poder, é uma luta difícil. É uma luta que tem frio na barriga. Alguma coisa em risco você coloca. A gente recebeu... eu falei para vocês ontem, um vídeo nosso caiu, levou strike do YouTube, porque a gente teme em falar sobre esses assuntos. Eu levantei com o Edson depois a quantidade de vídeos. No vídeo tinha lá, vingança, interrogação, exclamação. Aí tinha mais uma frase falando sobre o doutor Dallagnol e a justiça que cassou o mandato dele, o judiciário eleitoral cassando o mandato dele. Tinham vários canais. Não só de esquerda, como de direita também, que refletem um pensamento muito próximo ao nosso, Gazeta do Povo, mesma descrição, até às vezes mais enfática. Aí falaram para mim, não, porque o algoritmo fala que a thumb é a descrição e isso é o suficiente para derrubar. Meu amigo, era o conteúdo. Era na quarta-feira que estava a Duda Campopiano aqui. Então... era muito mais fácil que é a gente... declaradamente bolsonarista, vale Sim, a pena que é declaradamente pontuar bolsonarista. aqui. É muito mais fácil a gente fazer outra coisa. Eu falar de academia, eu mudar o meu Instagram para academia e vivo disso e vou atrás de patrocínio. Geisiane fica só nos cursos acadêmicos dela. A gente está colocando algum risco em jogo aqui, sim. E quando a gente fala do medo, e é por isso que eu aplaudo tanto o Marcel Van Hatten, o discurso tem que ser duro e intransigente com relação ao abuso de poder. Não pode ser um discurso pedindo desculpa por existir. Olha, veja bem, eu queria dizer que, antes de tudo, eu sou um cara democrático, eu não estou cometendo crimes, eu não quero violência. Bicho, ninguém está pregando violência aqui. A gente está falando de uma população que precisa retomar o seu protagonismo de defesa da liberdade. Portanto, Geisiane, onde está o senador Marcos Pontes? Ele tá na lua? Eu gostei, foi um comentário que eu vi aqui. Hoje é Damares dia, Alves, agrimensor, Jorge Seife. Pelo amor de Deus. Cadê essa galera que é o bloco que foi eleito debaixo do Bolsonaro para apoiar Cristina da Agricultura, Tereza Cristina? Cadê os juízes conservadores dentro do STF? Cadê os juízes conservadores? Cadê o André Mendonça? Para apoiar os senadores, para apurar isso daí? Tá votando na cassação do Deltan. Porque o André Mendonça estava no jantar. O André Mendonça estava no jantar do Grupo Prerrogativas. Fica quietinho. É uma sinalização de que o discurso dele será um discurso em prol dos atos, da defesa contra os atos antidemocráticos, ou ele vai ser um defensor da liberdade de expressão no Brasil? Isso vai entrar para o legado e para a história de todo mundo nesse momento que a gente vive hoje, Geisiane. É exatamente Cadê isso. o jornalismo Ainda não, o jornalismo, Adriles, ele já é emparelhado. Ou a gente faz aqui a nossa frente de comunicação, porque eu não espero da Dani lá da CNN que ela fale contra a ditadura. Não me surpreende que ela fale a favor. Eu tô falando de gente que... Não, sim, eu sei de quem você está falando, mas assim, problemas aconteceram aí no meio e as pessoas são vendidas, a verdade é essa. Não é só o cara que é o comunicador, é o dono do meio de comunicação que é vendido. Não tem valores, não tem moralidade. Então, ou as pessoas que têm valores e têm moralidade, como nós, que damos diariamente a nossa cara a tapa aqui, levantam agora e começam a agir agora dentro do seu campo de ação, ou a gente vai continuar tomando 7-1 todos os dias. Porque, veja, não restam mais dúvidas de que todo o judiciário é repleto de ativismos. Tá aí o cara que tinha a senha do Lula 2022. Vale ressaltar para a audiência que essa senha
foi forjada antes da eleição. E o cara já tinha uma senha Lu, né? Não é Lula, ele come ali o A, 2022. Não resta nenhuma dúvida de que existe arbitrariedade dentro do STF. O juiz, senhor ministro Alexandre de Moraes, abre o inquérito, manda julgar, ele é a vítima, ele mesmo julga, ele mesmo dá a sentença. Não existe isso dentro do país. Eu estava assistindo os nossos colegas da Revista Oeste e eles tocaram num ponto que é, assim, essencial e que o brasileiro ainda não conseguiu entender. É a primeira vez na história do mundo que o Brasil vive uma coisa dessa. A gente inaugurou uma era, aí sim, das trevas, uma era sombria. A gente não tem precedentes disso antes na história, do judiciário tomando poder dessa maneira e os outros poderes não fazendo absolutamente nada. Vocês têm noção disso? Na história da ciência política não tem precedente. O Brasil inaugurou essa era e ninguém faz nada. O Senado assiste o Marcos Pontes, a Damares. Cadê a Damares? Damares deve estar votando em lei feminista. Posso falar uma coisa? Não tem Senado. Vamos dar um caminho pra E outra eles. coisa, só pra caminho. gente falar que é um ponto importante, porque as pessoas falam que é muito fácil falar. Primeiro que não é muito fácil falar. O problema, cara pálida, está justamente aí. É fácil falar. O problema... Não, o cara que fala isso, ele não percebe que o problema está justamente aí. O certo seria mesmo ser facílimo falar. Eu sou uma pessoa acadêmica, eu não sou política. Eu estudei determinados temas, portanto tenho arcabouço teórico para formar uma opinião minimamente coerente a respeito do cenário político. De fato, é um trabalho fácil. Eu estudo, formo uma opinião coerente, venho aqui em frente das câmeras e comento um fato político que aconteceu dentro da realidade. O problema, meu caro amigo, é que fazer isso é crime. Nós vivemos num país que, a depender do que eu falo aqui, se alguém se sentir ofendidinho, ele me prende. Ele fala que eu sou uma criminosa. Ele fala que eu sou ultracatólica. Ele fala que eu sou extremista. Então não é fácil falar. É justamente aí que está o problema. E a nossa reação, ainda que seja um pouco mais truculenta, que não é o caso, nós não temos truculência, muito pelo contrário, a gente tem um bando de bunda mole do nosso lado, ainda que a nossa reação seja um pouco mais truculenta, um pouco mais incisiva, é legítima, porque nós estamos sendo oprimidos por um poder judiciário dentro do nosso país. Então a gente se levanta agora à altura, ou a gente vai continuar tomando tapa na cara. E não vai ser o tapinha de missão dada, missão cumprida, não. Vai ser um puta de um tabefe na cara. É, isso aí, Geisiane. Eu gostei do puta tabefe na cara. Mas tem um ponto aqui que é o seguinte. A questão das prioridades. Não se percam em pautas secundárias. Existem pautas prioritárias. Eu não sei onde está o Marcos Pontes. Alguém falou aqui que ele está na Coreia do Sul. Pautas prioritárias. A liberdade de expressão está morrendo no seu país, Marcos Pontes. Marcos Pontes, presta atenção. A liberdade de expressão vai morrer. Ela está na UTI. Outra coisa, Damares. Quer um exemplo de discurso enfático? Pega o feed do Marcel Van Hatten e você tem a obrigação moral de assistir todos os vídeos dele. Vamos rezar a Deus. Assista todos os vídeos do Marcel Van Hatten. Isso aí. Enxergue a tônica, a ênfase, a maneira como ele se comunica. Enfaticamente, sem ser agressivo. Duro, sem ser um cara transigente com o que está acontecendo no ambiente judiciário brasileiro. Dando nome aos bois. Todo dia tem post do Marcel Van Hatten dando o nome do Alexandre de Moraes. Pessoal que está organizando o movimento nas ruas, que já vieram falar comigo, pode dar nome sim. Quer fazer um movimento? Democracia da movimento cristão com reza e aceno a Deus contra o Supremo Tribunal Federal pedindo o impedimento do Alexandre de Moraes. É um movimento religioso? Sim. Eles vão atacar o movimento religioso agora? De pessoas que estão na rua pedindo a proteção de Deus para proteger a liberdade de expressão? Então, vamos usar a cabeça agora. E outra coisa, tem muita gente aqui no chat. Vai você pra rua ser preso, Marco Antônio. Só que a hora que começar... Vai ser preso agora. Só que a hora que começar, eles perdem o medo. Não, eu confio que esse pessoal vai pra rua também.
A hora que começa 1, 2, 3 a se levantar, levanta todo mundo. Isso aí. É outra coisa. É o espírito que vai inebriar as pessoas de defender o que é certo. Marco Antônio, eu posso estender o seu conselho a jornalistas também, porque é uma vergonha. Político com medo a gente já despreza. Agora, jornalista que tem medo de dizer quem é o juiz, quem são as pessoas que estão abusando de autoridade, não é jornalista. Aí é assessor de comunicação daquele tipo de autoritarismo que ele está visando combater. Ou seja, Mas é isso que pede você o boné, imprensa. né? A imprensa é só uma grande assessoria. Imprensa com medo de dizer... Ainda mais a imprensa que é formada Cara, nessas vai universidades. ser executivo, vai ser empresário, Mas vai eles- ser eles não padeiro. vão. Poderia fazer um Não, mas eles comentário? não vão. A apelação tem que ser aos políticos. A imprensa jornalista não não vai fala. fazer isso. Vai lá, Eles não vão vai lá, fazer isso. Sônia. Fazer apenas na realidade são dois comentários. O primeiro comentário é que, primeiro, se a democracia se configura pelo controle que a sociedade tem dos seus governantes, porque o governante é um empregado do povo, coloque isso na sua cabeça, o senhor que faz parte do Legislativo, Executivo, Judiciário, como assim? Porque os três são governantes. Os três é que fazem parte do governo, Executivo, Legislativo e Judiciário, são empregados do povo. Se a democracia se configura desta maneira, o controle que a sociedade tem sobre os seus governantes, há um dado que é significativo para nós, sociedade brasileira, entendermos quando que nós vamos ter uma democracia completa, concreta, concretizada, apresentada, bem definida. Nós já aprendemos a forma de retirar parlamentares que não valem nada. Nós sabemos como isso funciona. Isso aí. Nós já aprendemos a forma de retirar presidentes da República que não valem nada, mesmo que a lei de 1950 tenha sido aplicada para o Collor de Mello, nós tivemos que reaprender para aplicar com a Dilma, e ainda assim foi jogado fora a Constituição, o que mostra que nós aprendemos mais ou menos, mas pelo menos sabemos qual é o caminho. Quando que nós vamos ser democratas de verdade? Quando nós aprendermos a colocar no seu devido lugar as autoridades do judiciário, porque eles também são governo e eles têm que ser controlados. Olha que coisa absurda. Atribuiu-se ao judiciário, em especial ao órgão supremo do judiciário, um poder político que ele não tem. Ele é poder jurídico, que é ser um quarto Eles poder. se atribuíram. Eles se atribuíram. Eles se auto-intitulam como poder moderador das relações entre as instituições e veja a indecência dessa maneira de pensar. O poder moderador no Império era legítimo por qual razão? Porque o papel do moderador era garantir o equilíbrio entre as instituições, entre os poderes do Estado. Apenas isso. Razão pela qual o poder moderador não respondia a ninguém, mas ele não podia ir além dessa atribuição. O que está sendo feito agora com a ideia de poder moderador? Não apenas garante o equilíbrio, se sobrepõe aos demais poderes do Estado e se sobrepõe em relação à sociedade, porque incorporou, Prende pessoas. se incorporou Cria crimes que não uma existem. atribuição de coisa executivo e de legislativo. Isso é além do absurdo de uma ditadura, porque nós estamos numa situação em que criou uma coisa pior, porque no ditador você sabe quem é o ditador, é aquele indivíduo ali. Nós estamos vivendo um limbo, que nós não sabemos, afinal de contas, quem é o quê. Perseguição e prisão arbitrária. E fica de acordo com a interpretação. É Crime que não existe. a brincadeira que eu faço é uma brincadeira triste, que diz assim, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Se nós tivéssemos 2 pesos e 2 medidas, eu estaria tranquilo, porque a gente sabe qual peso atribui à parte alta da sociedade, e aí não é questão de financeira, é questão de econômica, e aqui peso se atribui à parte baixa da sociedade. Aquele conjunto de servos e escravos que serve à parte alta, mas pelo menos a gente saberia. Nós temos apenas um peso e a medida fica de acordo com a interpretação daquele que se auto-intitula o déspota esclarecido, tem um esclarecimento da realidade, do mundo, da vida, e ele pega e fica interpretando da forma como ele E quer. outra coisa, Sono, Isso é um absurdo. muita gente vira e fala, pô, vira a página, vocês são monotemáticos. Cara, Mas essa é a pauta por que a gente fica nesse tema? As Você acha pessoas que a estão gente, sendo presas, você acha que a perseguidas, gente censuradas, gosta? sem devido processo legal. A gente aqui foi censurado, a gente não sabe por que a gente Vocês foi a- censurado, a gente tá no E o caos. problema outra, da não é direita uma é justamente coisa- não ter uma pauta única. exato. É esse que é o problema. Essa a gente é a não se única articula pauta. a Por isso- ponto de por isso ter uma que pauta única. quando eu falo- Liberdade sendo sufocada, esmagada. A comunicação é um fenômeno incrível. E quando a gente fala de uma direita articulada, organizada, vamos chamar de oposição. Porque pode ter gente que não se encontra no polo de pensamento dos conservadores ou da direita. Mas você pode sim ter pessoas que são contra essa tirania que vão estar do nosso lado. Eu acredito na honestidade intelectual dos perdidinhos do centro, ou até dos fisiologistas, dos fisiológicos, Esses vão na que onda. podem Eles ir vão na onda. na hora que eles Na hora que perceberem. eles veem que virou hegemônico o debate, eles mudam pro lado que Mas vai tem ganhar. que ter o punch. Agora, inicial. de só- liderança.
Sim, senhor. Não, é só uma coisa, Claro. porque você trouxe um ponto fantástico, cara, desses líderes que precisam surgir. Primeiro, o Marcel Van Hatten. Eu conheço o Marcel Van Hatten quando ele era um garoto de 19, 20 anos. E ele já tinha, uma vez eu fiz uma entrevista no programa com o Marcel Van Hatten, o nome do programa era Pensando o Brasil, que era um programa nosso. E o Marcel, eu falei para o Marcel, você será um dos grandes tribunos do Brasil, porque ele já tem essa coragem. Por que eu estou trazendo isso? Que foi o que você trouxe de liderança. Eu não sei se vocês gostam de futebol, eu gosto de futebol, assisto futebol de todo lugar do mundo. É possível que no sábado um time da Alemanha seja campeão. O nome desse time é Borussia Dortmund. Eu estou torcendo para o Borussia. Sabe por qual razão? Porque quando teve a década de 30 com aquele Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, quando ele organizou aquela sociedade, massacrou aquela sociedade, organizou para eles. Alguns clubes de futebol foram obrigados a se submeter ao regime. E o Borussia não apenas não se submeteu, não se filiou ao partido, como parte dos seus dirigentes, eles utilizavam a sede do partido, a sede do clube, para fazer manifestações e divulgar panfletos e documentos contra aquele regime imundo que apareceu na história. Coragem é enfrentar a tirania. No final da guerra, pode morrer. no final da guerra, eles foram fuzilados. Mas só que tem um detalhe. O que eles fizeram ali Morreram foi um atirando. exemplo para o mundo. Isso aí. E eles ficaram todo o período daquele regime imundo Exatamente. combatendo. Aí o problema todo é assim, realmente, então vocês estão pedindo que a gente morra? Não, o que a gente está pedindo é que o líder entenda que ele precisa surgir. E o líder político surge fale, que o sentindo jornalista dor. fale. É O simples. líder surge É sentindo simples. dor. Ele não surge Exato. comendo iogurte. Exato. Ele vai É no ter tempo de O guerra. Brasil ainda não tem ameaça de fuzilamento. temos. A gente só quer que as pessoas falem o que a realidade está pedindo para ser falada. É isso aí. Que as pessoas exerçam, como diz o Milor Fernandes, imprensa e oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Se você não identifica qual é o poder opressor que está oprimindo, perseguindo, prendendo, censurando, e é muito fácil identificar esse tipo de poder opressor hoje. Se você não faz isso, você se transforma num covarde, porque medo todo mundo tem. A gente tem medo aqui de estar falando o que a gente está falando. Mas se você não enfrenta o medo para não colocar a sua opinião e dar a cara a tapa contra um regime opressor e tirano, como está se instalando no Brasil, então você não tem função social na sua opinião. Como diz a esquerda, não tem função social, pede boné, vai ser padeiro. E Adriles, olha a bravura dos que estão, vocês estão todo dia aqui, batendo, e vocês não têm, e eu me coloco neste momento, a gente não tem o respaldo, o resguardo de ninguém, nós não temos costa larga para cair num colchão, enquanto esses senadores, esses deputados têm, e o único, vou votar dois, é o Salles, é o Marcel Van Hatten. Vamos colocar também o Zucco lá no Rio Grande do Sul. E vamos colocar o senador. O senador a gente não sabe quem. Os senadores que têm 8 anos de nobreza para não fazer nada, para ser uma Câmara dos Deputados de luxo, estão ali tentando, viajando. E o que você está falando é legal, porque é a brincadeira que o Emílio sempre fez no Pânico, né? Você vai levar cigarro para mim na cadeia? É. Porque quando você vai para cadeia, o pessoal esquece. Sim. Né? sim. Aparece. E esquece, Tem preso político hoje, ninguém e ainda lembra. fica aquela memória Tem efetiva comediante preso. de quem era mais próximo de você, de quem gostava mais do seu conteúdo. O resto, também, né? Ele falou demais. Que é o Olha, É a condicionamento, acomodação que é do o discurso à condicionamento. ditadura. Olha o Pra que jeito. você vai É o criticar condicionamento o à Alexandre de Moraes? ditadura. Pra que você Isso. foi falar do STF? É. Ué, então não tem Condicionamento à função, ditadura. ué. A nossa Exato. função é falar do que está acontecendo. Olha só. Eu vi um programa de televisão ontem que falava da CPI dos abusos de autoridade, os caras começavam a falar do Lula. Peraí, o Lula é um autoritário, de fato, mas ele quer ser o ditador. Mas o fulcro da ditadura, justiça seja feita, hoje não está no executivo. Não. Está no judiciário. O Então o executivo jornalista quer. que trai a própria pauta, trai a própria profissão e a própria ética de jornalista. O executivo quer Ele isso. falou isso. Nós somos o poder moderador. Nós vivemos sempre presencial e o poder moderador são nossos. Desculpa ter te interrompido, mas... Não, imagina, Suano. A gente estava no freestyle aqui que a gente se empolgou.